Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Reis, capítulo 5, Salomão faz aliança com Irão. Isso vai estar contemplado também em 2 Crônicas, capítulo 2, do verso 1 ao 16. Diz o texto: Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungira a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com, com que o envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhe pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma, pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Verso 6. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares, porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi o que mandastes dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu a farei conduzir em jangadas pelo mar, até ao lugar que me designares. Ali a desamarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão, porém, deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo o povo, e se compunha de 30.000 homens, e os enviavam ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa. Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000, que levavam as cargas, e 80.000 que trabalhavam pedras na montanha. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxesse pedras grandes, e pedras preciosas, e pedras lavradas, para fundarem a casa. Lavraram-nas os edificadores de Salomão e os de Irão, e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Amém? Como vocês sabem, ninguém faz nada grande sozinho, né? Para que nós possamos construir algo grande, nós precisamos de pessoas ao nosso lado e precisamos também de fazer alianças importantes que venham suprir tudo aquilo que é necessário para o projeto grandioso. E aqui Salomão, ele vai se lembrar a respeito da aliança de Davi com Deus, que o seu filho iria construir um templo ao Senhor, né? Aproximadamente 400 anos vai passar desde que o tabernáculo de Moisés é levantado até a edificação do templo. O povo estava assentado, havia paz, como Salomão diz aqui, né? Deus havia dado paz, Deus havia feito que não houvesse, vamos dizer assim, situações e adversidade alguma, como ele fala no capítulo 4, e ele diz aqui: eu intento edificar uma casa ao Senhor, porém sozinho não conseguirei, eu preciso de madeira. E ninguém sabe cortar a madeira como os sidônios.
Os sidônios eram hábeis cortadores de madeira. Mais tarde seriam chamados de fenícios, porque eles também já começam aqui a dominar a questão da navegação. Vocês podem ver, eles vão cortar a madeira, vão levar até o mar, do mar eles vão conduzir a madeira porque era pesada e era difícil de fazer esse transporte, mas havia boa vontade de Irão. Havia também interesse de Irão. Uma outra coisa que eu queria falar nesse vídeo de hoje é, para que se faça uma aliança verdadeira, precisa haver reciprocidade, precisa haver boa vontade, amém? Precisa haver acordo. E é o que vai dizer o versículo de número 12. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido, havia paz entre Irão e Salomão. Uma outra coisa também para que se faça uma aliança, tem que se haver paz. Para que se haja paz, tem que ter verdade, tem que ter firmeza no acordo, tem que ter cumprimento da palavra, cumprimento do acordo. Então, Irão iria oferecer, iria prover, né, as madeiras, mas também ele pediu a Salomão que Salomão enviasse para ele comida, né? E Salomão vai fazer isso, né? Diz assim, deu Salomão a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20.000 coros de azeite batido, ou seja, de azeite puro. Isso ele fazia ano a ano, porque essa troca e esse acordo não aconteceu somente, vamos dizer assim, num momento específico, não, mas duraram anos, né, para que houvesse essa construção desse templo. Era muita gente envolvida. Como vocês vão ver aqui, olha, Salomão enviou 30.000 homens para que esses homens eles pudessem, vamos dizer assim, trabalhar junto com os homens de Irão, né, junto com os sidônios, e pudessem cortar a madeira e pudessem trazer. E é interessante o turno aqui. Existe um turno de 1 mês para descanso de 2 meses. E isso é observado hoje. Se você for das Forças Armadas, na hora do serviço, você vai tirar 2 horas de serviço, vai descansar 4 num turno de 24 horas. Amém? Então aqui, num turno de 3 meses, eles passavam 1 mês no trabalho, 2 meses em casa. E assim ia revezando. Mas não somente isso, né? Aqui diz aqui que Salomão também enviou 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedras nas montanhas. Então nós vemos aqui uma organização muito bem construída, né? Era dado autoridade, era cobrado responsabilidade. E é exatamente isso que faz com que coisas grandes sejam feitas. A distribuição das tarefas, a supervisão das tarefas. E nós vamos ver aqui que no versículo 16, os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Então, debaixo da orientação do rei, esses chefes oficiais, eles lideravam o povo, né? Então é interessante nós observarmos aqui, porque diz que o rei mandou que trouxesse pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. Lavraram-nos os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas, e prepararam a madeira e as pedras para edificar a casa. Amém? Nós vamos ver que o templo será uma construção gloriosa, esplêndida e maravilhosa. E isso só foi possível por causa da sabedoria e da aliança que Salomão conseguiu fazer. Amém? É interessante aqui nesse texto também, porque Salomão reconhece, olha o verso 4. Porém a mim, o Senhor meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Está falando de paz. Os inimigos respeitavam muito Salomão, né? Os inimigos ficaram no seu lugar e Salomão conseguiu controlar os inimigos, né? E ele diz aqui, até que não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus nos dá paz dessa forma, que os inimigos ficam no seu lugar, aonde eles não vão nem nos, vamos dizer assim, nos inquietar, amém? Nem as adversidades também vão nos cobrir, nos sobrepujar, porque nós estamos utilizando
a sabedoria que Deus nos deu, né? Tiago disse, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. E não lance em rosto. Peça, porém, confesse sem duvidar. Amém? Então é muito importante nós buscarmos essa sabedoria e aprendermos com Salomão, que a sabedoria vai trazer paz, descanso e vai também nos livrar das nossas adversidades. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Fazendo assim, nós levaremos a palavra de Deus a mais pessoas. Amanhã nós damos continuidade à nossa leitura. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.